Shalom, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui em Atos capítulo 10, né? No verso 9. E é um texto bem interessante que a gente vai estar dando uma meditada, né? Atos capítulo 10, no verso 9. Vamos estar meditando em Atos capítulo 10, no verso 9. Vamos estar meditando aqui. A visão de Pedro. Chama-se a visão de Pedro. Aqui em Atos capítulo 10, verso 9, nós temos aqui a visão de Pedro, né? Pedro na hora sexta, né? Que seria provavelmente a oração de Minhá. Ele vai ter uma visão, né? Ele vai ter uma visão. Vou até colocar para ler aqui. 9. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. Então, na hora sexta aqui, Pedro ele sobe no eirado para orar, né? E aqui ele vai ter uma visão, hein? Né? Uma visão. Que vai ser relatada aqui no verso 10. 10. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, ou seja, próximo à hora sexta, se fosse trazer para o calendário gregoriano, seria por volta do meio-dia, tá? Seria a oração de Minhá, porque os judeus eles tinham o costume de tinha a oração de Shaharit, que era a oração da manhã, Minhá, né, e Arvá, que seria a oração da tarde. Aqui por volta do meio-dia seria a oração de Minhá, né, próximo ao almoço. E como Pedro, né, estava próximo ao almoço, Deus deu uma visão, né? Deus deu uma visão para ele, né? Utilizando a questão de alimentação. 11. E via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Então ele teve a visão de um lençol, né? Com quatro pontas, baixado sobre a terra aqui, que é bem interessante. Vamos aqui meditar no 12, verso 12. 13. E 13, uma voz 12. 12, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. 13. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Aí, como seria a próxima hora sexta, a hora de estar se alimentando, né? A visão, a mensagem da visão que Deus passou para ele foi semelhante à questão da alimentação, né? Aí no verso 14, Pedro responde, né? O que teve na visão aqui, ó. 14. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele fala que ele nunca comeu coisa comum ou imunda, né? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui no grego essa palavra comum, né? Essa palavra comum aqui. Eu vou entrar aqui no grego no Testamento. Aqui nós estamos aqui no grego, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer a questão aqui, é o verso 13, né? Verso 13. Verso 14 aqui, tá? Eu não vou ler o versículo inteiro, mas eu quero passar aqui as palavras aqui. Então aqui no final do versículo seria a palavra comum imunda, né? Roti ude, udetote. Em comum, deixa eu ver, comum e imunda tá aqui, ó. Eu quero mostrar a palavra para vocês aqui que é bem interessante. Temos aqui a palavra koinon, né? Essa palavra koinon aqui, ó, koinon. Essa palavra koinon, né? Eles traduziram como comum. Essa palavra koinon aqui também é uma palavra grega que também serve para impureza. Geralmente quando algum alimento era contaminado com ídolos, se usa a palavra koinon, né?
Então, ou seja, quando Pedro fala jamais comi coisa comum, né? É uma tradução comum, uma tradução muito ruim. Jamais comi. O certo era o tradutor colocar aqui: jamais comi coisa contaminada com ídolos, né? Coisa contaminada com ídolos, porque koinon seria contaminação por ídolos. Koinon e acatar. Acatarton. Koinon e acatarton. Essa palavra aqui, acatarton, né? Que foi traduzido corretamente como imundo, é uma imundície, tá? É um tipo de imundície, acatarton aqui, ó. É um tipo de imundície, tá? Que era para nós se abstermos de ter contato, tá? Então ele fala assim, jamais comi algo koinon e acatarton, né? Comum no sentido de contaminado por ídolos, né? Ou algo inapropriado, né? Essa palavra acatarto aqui você vai encontrar em Levítico 11, quando fala da lei de Kashrut, na Septuaginta. Perdão a tosse. Vocês vão encontrar essa palavra aqui, acatarton, né? Acatarton, que é bem interessante. Eu vou voltar lá para a Bíblia para a gente meditar em um detalhe bem interessante. A Bíblia vai passar alguns detalhes bem interessantes aqui agora também. Perdão a tosse. Então, ou seja, no verso 15 aqui, verso 15. 15. Pela segunda vez lhe falou a voz, não chames tu comum ao que Deus purificou. Aí fala assim, Deus responde para ele assim, não chame tus comum, que seria a palavra koinon, algo que Deus purificou. Seria, não chame algo contaminado, aquilo que Deus purificou, né? Então, ou seja, quando nós pegamos alguns teólogos católicos e protestantes, eles vão utilizar esse texto aqui e vai falar que Deus, ele autorizou, né? Que aqui Deus autorizou Pedro a se alimentar com carnes impróprias, de Levítico 11. Tá? A maioria dos teólogos vão ensinar isso aqui, dos teólogos protestantes, tá? Mas não é isso que Pedro fala no verso 28. Tá? Eu vou aqui resumir. Pedro tem um sonho aqui, né? Nós sabemos aqui que Cornélio manda ir até seus discípulos ir até Jope, né? Procurar Pedro, né? E Pedro ele começa até a visão aqui, né? A visão aparece por uma, duas e três, né? Por 3 vezes. E eles começam a estar vendo aqui e ministrando. Aí no verso 28 nós vamos ter uma revelação bem interessante aqui. Deixa eu pegar aqui na... 35, mas que lhe é... Eu passei 35, mas que lhe é aceitável. Eu passei por 35, mas é o 28. Deixa eu ver aqui o 28. 29, pelo que... O verso 28 aqui, ó. 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Aqui ele usa a mesma expressão, né? Por quê? No primeiro século, os judeus, eles não se ajuntavam nem para orar, nem para comer, né? E muito menos tinha comunhão com o gentil, né? Porque eles chamavam o gentil de koinon e acatarton, tá? E Pedro aqui no verso 28, ele fala qual que foi o significado do sonho. O sonho aqui não está se referindo à liberação de alimentação de Levítico 11, tá? O sonho aqui está se referindo ao gentil, por quê? Deus deu aquele sonho na hora nona, próxima hora do almoço, para Pedro. Na hora sexta, deu aquele sonho para Pedro,
para informar Pedro que ele iria purificar o gentil, né? O gentil ele era chamado de koinon, que é a palavra aqui no verso 28 tá a palavra koinon, tá? E a palavra também akatarton, né? Não chame de comum ou impuro algo que ele santificou, ou seja, o gentil que era contaminado por ídolos, koinon, comum, ele foi purificado, ele iria ser purificado pelo Eterno. O gentil que era considerado acatarto, impróprio para ter contato para o judeu, iria se tornar apropriado. Então isso é bem interessante, né? Vamos ler aqui novamente, 27 e 28. 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Ou seja, o significado do sonho, Deus estava mostrando que nem a um homem ele poderia chamar comum ou imundo. Se nós formos lá no texto grego, né, vamos encontrar essa questão aqui que é bem interessante. 29, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandas-te chamar-me? 30. Então disse Cornélio, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. Então aqui Cornélio começa a contar a visão que ele teve. Tá? E no verso 28 aqui, Pedro relata o que foi a sua visão. E quando nós pegamos no capítulo 11, nós vamos observar que no capítulo 11, Pedro começa a falar que Deus também ele purificou os gentios. Tá? É bem interessante isso. Né? Nós abordarmos aqui também, os irmãos verem. 30. Então disse Cornélio, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. 31. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha só que bem interessante, as orações de Cornélio tinham sido ouvidas, e a memória dele estava diante do Eterno. 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. 33. Portanto mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então, aqui eles estão prontos para ouvir o que Pedro tem a dizer por ordem do Eterno. 33. Portanto mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, 35, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. o que é bem interessante aqui, né? Que Pedro, ele acaba entendendo, através do sonho que ele teve com os animais imundos ali, os animais contaminados e impróprios, né? Através do sonho, ele viu que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Então isso é bem interessante quando a gente estuda o texto, atentando aos vocábulos, né? E atentando ao contexto. Vou ler mais um pouquinho aqui. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Aqui ele começa a falar sobre Jesus Cristo, porque Cornélio ele era um temente a Deus, ele já buscava o Deus vivo de Israel, mas ele não tinha o conhecimento da salvação que vem em carne, para ele ter uma base, né, de sedacá mais justa,
para ele poder seguir ao Eterno. Então isso é bem interessante. Existia no templo os tementes a Deus, existiam os judeus. E existia um muro de separação onde de um lado ficavam os judeus e de um outro lado ficava os gentios. Esse muro da separação ele foi até comprovado já pela arqueologia, tá? Que é algo que é bem interessante. Então essa seria a importância da gente estudar a Bíblia dentro de um contexto. Porque aqui, apesar de citar alimentação, não está falando de alimentação. Usa sim a questão usa a alimentação como analogia, mas para passar uma mensagem que Deus não faria acepção de pessoas referente aos gentios que eram vistos pelos judeus como koinon, que seria comum no sentido de pessoas contaminadas, né, por ídolos, e acatarton, e inapropriado para se ter contato. Isso é bem interessante. O mais interessante é que se nós pegarmos Romanos capítulo 14, verso 14, né, quando Paulo fala que nada é impuro referente à alimentação, Paulo não utiliza o vocábulo akatarton, mas ele utiliza o vocábulo grego koinon, que seria que nada é contaminado no sentido por ídolos, né? Que isso é bem interessante. Eu vou reservar um outro dia para fazer o vídeo de Romanos, também explicar o capítulo 14 dentro do seu contexto, que vai dar um entendimento muito mais amplo, tá ok? É um breve vídeo, se esse vídeo foi importante para você, tá? Eu peço a vocês que compartilhem com os seus amigos, tá bom? E se possível, dê um like para nós aí, tá ok? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.